Chegou a vez desse amplificador aqui, ó. O amplificador chinês de 500 watts. Nós vamos fazer ali os testes completos, né? Nós já fizemos aqui o teste da versão de 2 canais. E depois eu vou mostrar para você algumas melhorias que foram feitas em relação à versão mono anterior e até mesmo a versão de 2 canais. E vou dar também para você a minha impressão, né? A minha opinião sobre ele. Então fica até o final do vídeo sem pular para não perder nenhum detalhe, tá ok? Vamos lá? Essa versão aqui, ó, ela tem como diferencial o filtro de entrada, né? O filtro de entrada que elimina as interferências de chaveamento da fonte. Então ele é um filtro com 2 estágios, com 2 indutores. O indutor que elimina as altas frequências da portadora é um indutor mais robusto, né? Comparado à versão anterior e também à versão de 2 canais. E ele tem uma fonte para sustentar apenas um canal, então essa é outra vantagem bastante interessante, né? Porque o amplificador de 2 canais que eu apresentei aqui para vocês, a fonte trabalha bem no limite para alimentação de 2 canais. Inclusive, não fizemos o teste de potência RMS com ele porque ele não passaria. Nós fizemos aqui um teste de áudio, mas não de potência RMS. Agora esse aqui nós vamos ver se ele vai passar na potência RMS. Vamos ver também a qualidade do sinal de áudio. Outra melhoria que esse amplificador aqui tem é o ventilador, né? Ele já vem com o ventilador incorporado, alimentado pela própria fonte. O sistema de ventilação ele é bastante eficiente, né? O dissipador aqui é como um túnel e a ventilação ela é bem eficiente. Ela passa tanto pelo estágio de saída do amplificador como também pelo estágio de chaveamento da fonte. Ele vem com esse kit aqui de montagem, né? Que são espaçadores para você fixar a placa no gabinete e também os cabos de conexão, tanto da entrada de áudio como da saída do mais 15 menos 15, no caso de você for aí alimentar um pré-amplificador. Então ele já vem tudo nesse kit aqui, ó. E no final nós vamos fazer um teste de áudio para escutar ele tocando, tá ok? Nós vamos fazer o teste de potência com carga resistiva de 4 ohms por 1 minuto, né? Com a tensão de saída de áudio no limite da distorção. E vamos ver se ele sustenta bem. Observe, pessoal, que a tensão da minha rede, ó, ela está 215 volts. A rede aqui, ela é bastante problemática, então por isso dificulta alguns testes e eu acabo obtendo valores menores, ó. Quando eu solicitar potência, ó, olha só o que acontece. Minha rede cai para 213,6. Né? Ali os 10 amperes, 43 volts e meio, né? 10,6 amperes, mas a minha rede cai bastante. Então os resultados dos cálculos, eles vão dar um pouco abaixo, tá? Vamos lá então. 43,4 volts, né? É o limite máximo ali antes da distorção. 43,3, 43,2, 10,6 amperes. Esse é o valor que nós vamos usar para cálculo, por aproximadamente 1 minuto. Você observa que o sinal está bem limpo, né? Eu estou testando aqui com uma frequência mais baixa, depois eu vou te explicar por quê. Eu não fiz o teste com 1 kHz, eu fiz o teste com 250 Hz, né? Para saber exatamente como ele opera nos graves. Então aí já mais 5 segundos dá 1 minuto. Passou um pouquinho de 1 minuto, né? 43 volts, 43,3. Então ele sustenta bem a potência. Na realidade, esses MOSFETs de saída, eles são bastante robustos. Depois eu vou mostrar lá também a folha de dados deles com algumas características. Como ele é ventilado, ele não esquenta praticamente nada, né? Está limitado aqui pelo termistor, né?
a aproximadamente 85 graus, mas ele não chegou nem a 40 graus aqui, tá? Ele está bem friozinho. Vamos explorar um pouquinho as características desse amplificador. Ele usa como chaveamento da fonte um CI bastante comum, é o IR2153. Então você vai encontrar algumas versões com IR2153, IR2151, mas todos eles são equivalentes, né? Vamos ver aqui a frequência do PWM. Eu vou medir aqui antes do filtro para você ver. ...457 kHz. Então essa é a minha frequência do PWM. Agora vamos ver aqui na fonte do ventilador, a gente vai conseguir ver a frequência de chaveamento da nossa fonte, tá? Ó. Essa aí é a frequência de chaveamento da fonte. 69 kHz. É uma frequência bastante interessante porque ela não é muito alta, né? Então os MOSFETs vão trabalhar com certa folga, né? No caso aqui, os dois MOSFETs da fonte. O transistor que é usado aqui, ó, é o 20240NT. Ele é um MOSFET rápido, MOSFET de baixa capacitância reversa, e é um MOSFET de alta potência, né? Ele entrega 260 watts, se não me engano, por MOSFET, e trabalha a 200 volts com a corrente máxima de 72 amperes. Então é mais que suficiente, né? No caso dos MOSFETs, você não precisa se preocupar, porque eles estão bem superdimensionados mesmo. Essa fonte é um transformador de 45 por 40 por 13. No meu programa de design de fonte chaveada, né, esse tamanho de núcleo e esse formato de núcleo, ele resulta numa fonte de no máximo 900 watts. Então tem de sobra, né? O amplificador é 500 watts, então tem de sobra aí. Os capacitores, algumas versões vêm com os capacitores de entrada com valor um pouco baixo, tá? Então eu recomendo pelo menos 470 microfarads. Então algumas versões vêm com 330 e até 220 microfarads, mas quando vem com 470 está tranquilo. Já é um valor que consegue aí sustentar bem a potência. Bom, nós falamos aqui também em termos de potência RMS, né? A fonte, ó, deixa eu te mostrar aqui a tensão da fonte. Então ela é uma fonte simétrica de 76 mais 76 volts. Ó, 76,8 volts a 215 volts da rede. Então com 220, 225, né, que é o normal na maioria das localidades onde a rede tem qualidade, eu vou ter em torno de 78 volts. Com esse valor de tensão, tá? Embora o valor RMS ali que a gente colheu foi de 43,5 volts de áudio, eu vou conseguir picos bem maiores, né? Com 76 volts, eu tendo aí menos de 5% de perda, eu vou ter 700 watts aproximadamente de pico musical sem atingir ali o clipping, né? Sem atingir o corte ali, a distorção por excesso de volume. Os capacitores sustentam o sinal na batida, por exemplo, no grave ou no instrumento como contrabaixo, né? E no intervalo entre uma batida e outra, a fonte recupera pelo capacitor do primário e pelo capacitor do secundário. Então eu acabo tendo uma potência de pico bem maior do que a potência RMS. Isso é perfeitamente normal em fontes chaveadas.
Então isso é muito bom, porque em termos de som, ele vai produzir mais do que os 500 watts. Tá? Eu já fiz testes musical também, né? Medindo os picos em alguns amplificadores semelhantes a esse. Outra vantagem desse amplificador, por ele ser uma versão mono, o transformador alimenta apenas um canal. Então isso dá para trabalhar com bastante folga, né? A versão de 2 canais que eu apresentei aqui, a fonte ela está bem no limite. Então se eu solicitasse a potência RMS, eu até comentei isso no vídeo, ele não iria sustentar a potência RMS. Ele iria cair bastante a tensão tanto da fonte quanto a tensão de áudio. Nesse caso aqui não, né? Ele cai a tensão, mas ele ainda assim sustenta bem, porque a fonte ela precisa fornecer energia para apenas um canal. Outra vantagem desse aqui em relação à versão de 2 canais é que o filtro que elimina as frequências de chaveamento da fonte, né, para que eles não devolvam essa impureza para a rede, é um filtro de melhor qualidade. Ele tem 2 estágios. A versão de 2 canais ela tem apenas 2 capacitores e um indutor. Esse aqui tem 2 indutores e 3 capacitores, e todos 3, né, dentro dos valores compatíveis aí até mesmo com normas internacionais de pureza de energia. Então, esse amplificador ele vai devolver bem pouca sujeira para a sua energia. Essa é outra vantagem também. Igual à versão estéreo, né, a versão de 2 canais, ele tem também aqui, ó, uma saída, onde ele tem uma alimentação de 15 mais 15 para você alimentar um pré-amplificador externo. E é importante que você alimente o seu pré-amplificador externo por esta fonte, né? Não utilize uma outra fonte. Senão você vai ter problema de sincronismo entre as frequências das fontes interna e da fonte externa, e isso vai te produzir um ruído. E aqui, ó, ele já vem incorporado com o ventilador. A versão estéreo, a versão de 2 canais, ela não vem com ventilador. Essa versão ela já vem incorporada com o ventilador, né? É um pouquinho barulhento, né? Então é interessante que você insira talvez entre o ventilador e a fonte um sistema de controle através da temperatura. Ou seja, se você não tiver aquecimento, o ventilador trabalha numa rotação mínima, né? E vai aumentando à medida que necessita de mais ventilação, onde eu teria um sistema bem mais silencioso de refrigeração. Mas esse sistema aqui, ó, ele é muito eficiente, tá? Ele resfria muito bem o amplificador, tanto a parte de potência aqui de saída, quanto a parte dos MOSFETs da fonte. Tá ok? Então esse foi o meu parecer sobre a versão mono, tá? Eu tenho aqui uma ressalva a respeito do filtro, tá? Que elimina a portadora do PWM. Observe que uma das vantagens desse filtro é que ele é robusto. Só que esse filtro, por ser um núcleo, né, uma massa de núcleo mais robusta, ele limpa melhor o PWM. Por quê? Porque ele tem um corte mais profundo. Só que ele elimina junto altas frequências. Então, por isso que eu fiz o teste aqui com 250 Hz. Porque com 250 Hz seria aplicação em graves, né? O que acontece? Eu vou ter uma onda com bastante fidelidade nos graves. Já frequências, eu fiz teste com ele a 1 kHz, ele já começa a perder inteligibilidade da forma de onda por conta do filtro. Isso é bom? É ruim? Eu sempre bati na tecla aqui nos meus vídeos, né, que eu recomendo amplificadores classe D para graves. Então, para mim, isso é uma qualidade e não um defeito, né? Então, ele vai ter um bom desempenho em graves, ele vai estar bem limpo ali da portadora, né, vai ter pouco residual da portadora, e ele vai operar aonde ele funciona melhor, que é nos graves. Ah, isso significa que eu não vou ter nenhum agudo? Não, você vai ter agudos, ele vai te reproduzir agudos. Só que para você ter uma fidelidade comparável, por exemplo, a um amplificador classe AB, você vai ter que fazer correção através de crossover, através de equalizador, mas você vai conseguir reproduzir e ouvir também médios e agudos, mas nada comparável a um amplificador classe AB. Agora, em termos de graves, você vai ter potência, você vai ter ali fator de amortecimento, né? Porque ele é um amplificador que
sustenta bastante em baixa impedância, né? Nós testamos ali a 4 ohms, ele sustenta muito bem a potência em baixa impedância. Vai ter um grave ali robusto, né? Porque as potências de pico vão ser maiores do que 500 watts, como eu já comentei, vai ser em torno de 700 watts, os picos no caso de programa musical. Então ele é um amplificador que ele vai estar bem ajustado para graves e médios, né? Se você quiser usar ele para agudos, tranquilo, mas você vai perceber que a inteligibilidade dos sinais de alta frequência ela não é boa como a de um classe AB. Mas isso aqui é algo que já falamos bastante aqui no vídeo, né? Inclusive eu tenho um vídeo que fala especificamente da comparação de amplificadores classe D com classe AB. Se você tiver interesse, assiste, que é muito interessante, tem informações ali bastante importantes. Ele usa esse MOSFET aqui, ó. É o 20240NT. É um MOSFET rápido, tempo de subida 44 nanosegundos, MOSFET de baixa capacitância reversa, 459 pico, 72 amperes, né, corrente máxima dele, muito bom. Geralmente usa-se nesses amplificadores MOSFETs de 48 amperes, até valores menores. 200 volts e potência de 263 watts a 25 graus. É um MOSFET realmente bastante robusto e de excelente desempenho. É um MOSFET que você não vai encontrar aí, com tanta facilidade no Brasil. Ele é um componente novo fabricado na China, mas pelas características ele dá conta do recado aí com bastante folga. Então esses aqui são os MOSFETs do amplificador. Vamos então ao cálculo da nossa potência, né, com base nos testes que nós fizemos. Nós tivemos ali 43,5 volts com uma corrente medida de 10,6 amperes. Então isso dá 460 watts. Se eu fosse calcular pela carga, 43,5 volts dividido por 4 ohms, né? 10,8 vezes 43,5 volts. Então 473 watts. Levando em consideração que a minha tensão da rede, conforme eu mostrei para você, ela estava abaixo, né? Ela caiu para 213 volts. Então se a gente fosse fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Não tô dizendo para você que é isso que iria acontecer. Mas vamos lá, dividido por 213,5, né? E se fosse 220 volts? Então a minha potência sairia lá na faixa dos 490 watts, sem distorção, né? Ali a nossa onda ela não tinha chegado no limite da distorção. Então os 500 watts que ele promete, ele entrega. Inclusive não houve nenhum sinal de aquecimento dos componentes. Se eu quisesse solicitar mais potência ali, mesmo com corte da forma de onda, né, com distorção por clipamento, eu iria obter potências bem maiores. Mas o objetivo aqui é a gente ver a potência que ele entrega com 100% de qualidade. Em torno de 460 watts. Vou fazer um teste de áudio aqui usando a música sem direitos autorais. Lembrando que essa aqui é uma caixa Bravox, né, com alto-falante Bravox de 900 watts, né, 900 RMS. Então é claro que 500 watts ali não vai fazer nem cócegas, né, mas a gente vai ter uma ideia aí de como vai ficar o som. Vamos lá então? Music. Está com volume baixo, né? Para você ter uma ideia da qualidade do áudio.
Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Eu acredito que como um amplificador classe D, ele vale a pena, né? Ele entrega o que promete. Nessa faixa de preço você não vai achar praticamente nada superior a ele, né? Ele é bem construído, ele é muito parecido com os amplificadores classe D, mesmo os profissionais que são desenvolvidos a partir do circuito integrado IRS 2092. Eu acredito que tanto para aplicações como som ambiente ou até mesmo algumas aplicações profissionais, você vai poder usar ele sem problemas. Nos testes aqui ele não aqueceu praticamente nada, ou seja, em termos de potência, né, ele tem uma margem de folga bastante grande. Então, embora ele deixou um pouquinho a desejar ali na qualidade dos agudos por causa do filtro, eu fiz o possível para colocar o som com uma certa qualidade para você escutar como que fica na realidade o som dos médios e agudos, né? E dá para escutar, né? Não vamos querer comparar ele com um amplificador aí high-end classe AB, mas dá para escutar tranquilo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que na medida do possível eu vou responder a todos eles. Então, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e até a próxima.